pessoal, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um trabalho nessa casa maravilhosa divina que nos acolhe, com a licença, claro, José de Mococa, nosso amigo querido, que sempre está nos ajudando a vencer as nossas batalhas internas, né? Os nossos mentores espirituais que nos trouxeram aqui. Eu estou vendo que hoje, gente, ó, estou reparando, eu não esqueço não, que tem bastante gente hoje aqui, ó, que está vindo nova e que também esteve um pouquinho tempo fora e voltou de novo. Estou contente com isso, graças a Deus, porque às vezes tem a correria do dia a dia, né? Às vezes tem as coisas que afastam a gente de uma forma ou de outra. Eu fico contente com isso, isso é muito bom mesmo, muito gostoso. Então vamos aproveitar esta oportunidade, né? Recebendo este amparo da espiritualidade maior, seguindo as instruções desses nossos bons espíritos. E a gente vai iniciar a palestra de hoje, mais uma das palestras do nosso irmão Timóteo, né? Que vai ser Seguir a Paz. Seguir a Paz. Então vamos seguir a paz. Isso é legal, né? Seguir a paz. Então vamos lá. Isso aí vai dar, sempre dar coisa boa. Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa tarde. Aquela alegria de sempre estar com todos. Agradecendo a confiança desta casa no nosso trabalho, agradecendo a Deus por esta oportunidade de vir poder plantar uma semente no coração de vocês, como disse nosso irmão Marcelo agora há pouco. A gente que fala é o primeiro que ouve e tem obrigação de aprender e praticar. Não é fácil, não somos perfeitos, mas graças à misericórdia do Pai estamos a caminho, não é isso? Muito bom estar com vocês. Olha, antes de nós começarmos, vamos fazer aquela prece e depois eu quero apresentar uma justificativa a vocês interessante para nós refletirmos juntos antes da palestra, tá bom? Aqueles que queiram podem fechar os seus olhos, mas vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita de podermos nos reunir nesta casa de amor, neste momento tão especial que para nós representa estarmos neste cantinho do universo que pode ser o melhor para cada um de nós. Pedir a Jesus que nos inspire, que nos abençoe, que nos envolva na sua misericórdia, na sua bondade. Nos permita, Senhor, nos entendermos mutuamente, nos compreendermos e, acima de tudo, Jesus, entendermos e aceitarmos a Tua proposta de evolução, de melhoria para cada um de nós. Nos envolve, Jesus, junto com toda esta espiritualidade aqui presente, nos inspira e que seja feita sempre, Senhor, a Tua vontade. Graças a Deus. Queridos amigos, amigas, esta semana eu tive a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado sobre Pedro para a apresentação de uma aula e nós aproveitamos este estudo para dividirmos um pouquinho daquilo que nos surpreendeu, daquilo que nos chamou a atenção naqueles estudos. E certamente, não por acaso, o Marcelo, para quem chegou um pouquinho antes, o Marcelo no começo aqui, começou a falar sobre uma lição de Pedro no livro Fonte Viva, se não estiver enganado, lição 34, foi isso, Marcelo? Acho que foi a lição 34, se eu ouvi bem, e ele iniciou com uma lição de Pedro, uma frase de Pedro. E esse nosso encontro hoje também, não por acaso, está baseado numa frase de Pedro, que está perdidinha lá na sua primeira carta, porque Pedro, depois de toda a sua obra, ele escreveu 2 cartas para nós, humanidade. Então, no capítulo 3, no item 11, a gente chama de item no Evangelho segundo o Espiritismo, mas
no versículo 11 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, tem uma frasezinha de uma linha só, perdida, onde ele diz: busque a paz e siga a paz. Isso também é motivo, esta frase está no livro Fonte Viva, na lição 79, se eu não estiver enganado, mas na página 185 do livro Fonte Viva, está a lição com esse título, como Emmanuel entendeu e vem explicar para nós: sigamos a paz. Esse é o título da lição. E eu achei muito apropriado para este momento, porque quem de nós, criatura na terra, neste momento, não está buscando a paz, não está querendo paz, não está trabalhando pela paz? Tudo bem? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre a história de Pedro. Claro que nós já ouvimos muito falar sobre Pedro. Não existe uma leitura totalmente especializada sobre Pedro, mas existem algumas muito interessantes, além da Bíblia. A Bíblia vai nos norteando. Gente, eu tenho visto de andar, vou procurar ficar um pouco parado para que o meu amigo não trabalhe tanto. A Bíblia vai nos norteando, vai nos situando, mas Amélia Rodrigues escreveu um livro muito interessante através do Divaldo sobre Pedro. Eu não lembro o nome agora, mas passo para a Sandra depois e ela pode divulgar para vocês. E também o Espírito Miramês, no livro Ave Luz, tem algumas lições sobre Pedro, onde ele nos traz um pouco da personalidade deste Espírito tão notável. E para que nós nos situemos, para que nós nos encontremos um pouco em Pedro, porque nós somos um pouco de cada um, né? Lembro sempre de uma frase de Paulo, onde ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E nós somos assim, nós nos encontramos uns nos outros, aprendemos uns com os outros, ensinamos uns para os outros, e assim nós vamos evoluindo passo a passo. Então Pedro, depois daquele momento que Jesus partiu para o mundo espiritual, Pedro, como todos os outros apóstolos, fica um tanto perdido, porque Jesus era a segurança dos apóstolos, era o líder que absorvia toda a pressão e sabia como dividir a parte de cada um em forma de consolação, de bênção. E quando o mestre retorna ao mundo espiritual, muito embora naqueles 40 dias seguintes, ele aparece para diversas pessoas, mais de 500, segundo alguns estudos, aparece para os apóstolos, aparece para Maria Madalena, no primeiro momento, é a primeira criatura que o vê. Depois ele manda o recado que ele vai no cenáculo, ali onde os apóstolos se encontravam, não encontra Tomé, avisa que voltará na semana seguinte e volta, para que possa Tomé nos dar o grande testemunho de fé, quando ele diz a Jesus: Senhor, eu te vejo, mas ainda assim não acredito, porque eu te vi morrer na cruz. E Jesus então convida Tomé: toca-me. E ele toca Jesus naquele ferimento aberto pelo soldado Longinos, e ele tem aquele impacto, e a frase de Jesus se torna inesquecível para nós: bem-aventurado és, Tomé, porque viste e creste. Mais bem-aventurado ainda é aquele que não vê, mas também crê. Então Jesus segue neste processo de fortalecimento as pessoas, mas acima de tudo, para finalizar, é a cereja do bolo da missão de Jesus, demonstrar para todos nós que a morte não existe. É esta a função daquele período que a igreja resolveu chamar de Quaresma, são os 40 dias. Então Pedro, juntamente com os outros apóstolos,
após este momento do retorno definitivo de Jesus ao plano espiritual, que está descrito lá no Atos dos Apóstolos, não me lembro o capítulo, mas se diz que Jesus se despede de todos, levado por 2 anjos, poético, bonito. Quem teve olhos de ver, certamente viu naquele momento. Então, os apóstolos, algo perdidos, sem líder, sem liderança, acontece o Pentecostes naqueles dias, que é quando, no dizer ainda do catolicismo, o anjo desce sobre os apóstolos e se veem para alguns como que línguas de fogo sobre as cabeças deles, e ali a mediunidade aflora para todos. A partir daquele momento, Pedro, de uma forma muito natural, assume a liderança sobre o grupo, e eles começam a fazer algumas curas, alguns milagres. Nós sabemos em doutrina espírita que não são milagres, mas como são fatos muito raros, podemos deixar desta maneira. Então os apóstolos seguem perseguidos muito de perto, porque é como se Jesus reacendesse nos corações de muitos, a esperança reacende, e os fariseus, os judeus da época, os saduceus, iniciam uma perseguição intensa aos apóstolos. E Pedro então assume de uma forma natural a liderança dos amigos, elegendo um substituto para Judas. Foi Matias o escolhido no sorteio, depois de uma prece que fez tremer o lugar onde eles estavam. E eles ficam ali um certo tempo, mas os perigos levam Pedro a decidir convidar os amigos a cada um seguir numa direção, de 2 em 2, para levar o Evangelho de Jesus a outros lugares. E também as datas são sempre imprecisas. Depois deste momento, Pedro também se retira daquele cenário ali dos judeus, daquelas perseguições, e vai juntamente com Tiago, o menor, uma figura também de uma personalidade cativante. Ele vai fundar a Casa do Caminho, também na companhia de Filipe. E Amélia Rodrigues fala que Pedro leva a sua família, não sei se a sogra estava junto, mas acredito que sim. Afinal de contas, a sogra de Pedro se transformou numa criatura servidora de todos, no dizer dela mesma, como promessa a Jesus. Filipe também leva a sua família. Tiago menor, porque existiam 2, o filho de Zebedeu, que era irmão de João, e o filho de Alfeu, que é este, Tiago menor, filho de Alfeu e Maria de Cleófas. Esses 3 personagens vão fundar uma casa de caridade na estrada de Jope, que é uma estrada que liga Jerusalém a Jope. Jope é uma cidade portuária, progressista, cidade de muitos turistas e de muitas misérias também. A gente tem sempre a impressão de que esta casa estava ali, bem próximo ao porto, e acolhia os desvalidos, que naquela época eram em número demasiado. Nada diferente de hoje. Eu me lembro que há uns 12 anos atrás, 15 anos talvez, a Prefeitura de São Paulo dizia que haviam 10 mil moradores de rua em São Paulo, na capital. Hoje ela afirma que existem 25 mil. Eu sempre acho que é muito mais. Como é muito difícil de contar, vamos apenas relembrar que não está muito diferente daquele processo do tempo de Jesus. Ao tempo de Jesus eram muitos os obsidiados, os enfermos mentais. Naquela época não haviam os antidepressivos, os psicotrópicos, os remédios que existem hoje, que também não curam, porque sabemos, são compromissos do espírito, são problemas muito graves que o espírito traz para curar ou para se libertar de parte destes processos aqui na terra, através do corpo de carne. Mas
Pedro montou aquela casa, construíram aquela casa, que nas descrições espirituais é um lugar muito pobre, cheio de necessidades, e cada um ali tem uma função. Tiago, por exemplo, faz uma parte política de tentar conter os saduceus, os fariseus, que têm aquela sede de perseguição. E perseguem também aqueles que estão tentando, de alguma forma, fazer o bem, libertar aquelas criaturas das garras do sofrimento. Então, Filipe está ali na condição de quem ajuda, de quem faz a comida, de quem serve a água, de quem traz uma palavra, um consolo. E Pedro é o grande líder daquela casa, é o sustentáculo da casa, é ele que levanta cedo, dorme tarde, porque ampara a um, limpa as feridas do outro. Não podemos esquecer que dentre as misérias do mundo naquela época estava a lepra, a hanseníase, como se chama hoje. E ali naquela casa, que era um ponto de convergência de todo o sofrimento humano naquela região mais próxima, era onde estas criaturas encontravam um pouco de dignidade e de consolação. Pedro, o apóstolo, aquele que outrora fora um homem de um coração extremamente generoso, mas que tinha um temperamento bastante peculiar, único, porque era uma criatura que não levava desaforo para casa, era aquele que tinha sempre uma resposta pronta, mas era de uma amorosidade tal que era um protetor de Jesus de grande intensidade. Joana de Ângeles, falando sobre o comportamento de Pedro em relação a Jesus, diz que ele se assemelhava a um cão São Bernardo, porque ele tinha um corpo anzil, ele era grande na estatura, e era esse amigo amoroso, protetor de Jesus, que se dependesse dele ninguém encostava no mestre. Mas Jesus apreciava aquele embate, aquela aproximação. Jesus amava as criaturas. Quando alguém perguntou: por que tu não escolheste os príncipes da terra? Tu tens sabedoria, conhecimento, tens uma altivez, todos querem estar ao teu lado. E ele disse: eu escolhi os pobres, os miseráveis, porque os sãos não precisam de médico. Então Pedro participara de todo aquele convívio e absorvera. Acontece que nós nem sempre aprendemos ao primeiro toque, nem sempre com o primeiro ensinamento, nem sempre na primeira aula, porque nós precisamos de tempo, precisamos de exercício. Com tudo que Pedro vivera naqueles 3 anos ao lado de Jesus, ele ainda negou o mestre por 3 vezes. E aquelas negativas, quando alguém chegava e falava: mas tu não andavas com ele? Não, eu nem o conhecia. Mas tu era da turma dele? Não, jamais caminhei com ele. Negou Jesus por 3 vezes. Mas aquele acontecimento, Jesus previra, sabia que não era maldade, era fraqueza, porque não fraquezas espirituais, é comum. É por isso que nós estamos aqui, para nos fortalecermos. Aqueles momentos de fraqueza depois traziam para Pedro, na reflexão, uma vontade de abraçar o mundo, sei lá, talvez de revirar o mundo, para esquecer aquilo que, como poderia eu falhar tão gravemente com meu mestre? É o que eu imagino que passava pela cabeça de Pedro. E tudo aquilo era fator de fortalecimento na sua decisão. Tanto que Pedro passa alguns anos servindo na casa do caminho e já caminhando para uma idade mais avançada, vai se estabelecer em Roma, onde depois de algum tempo
um longo trabalho de evangelização das criaturas, um longo trabalho de orientação daqueles que o buscavam, de uma igreja fundada em Roma, ele é condenado pelo imperador da época à crucificação. E Pedro então não se acha digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado e pede. Imaginem a cena. Tudo bem, vocês me condenam à crucificação, eu não tenho nem que aceitar e nem que recusar, não me cabe. Mas eu quero pedir uma gentileza. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E por quê? Porque não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi. Então vejam a redenção final deste espírito para ir ao mundo espiritual e nós não mais termos notícias de Pedro. É possível que ele tenha tido outra reencarnação em algum lugar, como um grande apóstolo discreto, mas enfim, cumpriu a sua missão e o fez em toda a sua dignidade, mas em paz, porque paz é o tema deste nosso encontro de hoje. Nós precisamos entender que o fato de a vida em torno dos nossos passos em alguns momentos estar revolta, não significa que nós não podemos ter paz nas nossas consciências, nos nossos corações. Embora o coração seja uma bomba mecânica, como ele é o órgão das emoções, e ele sempre se manifesta em algum momento, nós fazemos questão de dizer, porque muita gente acha que ama com o coração, né? Que tem paz com o coração. Na verdade, são formas de expressão. O coração é uma bomba, sim, mecânica, mas as emoções, estas sim, elas promovem alterações no nosso corpo. Então, quando as nossas emoções são de boa qualidade, elas são vasodilatadoras, né? Então aceleram o coração, ele bombeia mais sangue, areja mais o nosso cérebro, né? E quando as emoções são difíceis, uma notícia triste, alguém que parte, alguém que desencarna e nos causa dor, saudade, enfim, emoções dolorosas para o coração, não é? Elas são também vasoconstritoras. Então, as nossas veias se confrangem, se contraem, o coração também se ressente. E é por isso que algumas criaturas, às vezes, já com algumas enfermidades em andamento, chegam mesmo a desencarnar por ocasião de emoções não agradáveis e de grande intensidade. Dizem que alguns também morrem de alegria, mas como eu não conheço nenhum caso, vamos deixar assim. Então, alegria de viver. Como é que nós vamos conseguir ter alegria de viver? Claro que todos nós já vivenciamos momentos alegres, os aniversários, as festas, os acontecimentos naturais, a alegria de encontrar alguém que a gente ama, a alegria de estar num momento como esse, entre energias tão sutis, tão agradáveis, em companhia dos bons espíritos que aqui vêm, com o objetivo de nos amparar, de nos auxiliar, de renovar as nossas energias. São momentos de paz para o espírito, para nós, espíritos encarnados. Quando retornamos aos nossos lares, a emoção de reencontrar aquelas criaturas que amamos. Às vezes, algumas daquelas criaturas que amamos, e nem sabemos ainda que amamos, ou amamos, mas temos grande dificuldade de entender por que nós nos damos tão mal, por que a gente se choca tanto, por que é tão difícil a convivência. Mas existe amor ali, né? Se a gente se afasta um pouco, se viaja, a gente já começa a se perguntar: como será que está fulano? O que será que está fazendo fulana?
não é assim? Então, ainda temos alguma dificuldade em localizar em nós os pontos exatos da felicidade, do amor, da paz, do equilíbrio, porque tudo isso são virtudes do Espírito que vão se encontrando pouco a pouco, que vão se consolidando, porque nós precisamos, antes de qualquer sensação, decidir na nossa mente como nós sentiremos, como será aquele encontro com aquela criatura que representa este desafio para mim. Estamos afastados há algum tempo e hoje vamos nos encontrar. Como será este encontro? Será como eu decidi dentro da minha emoção? Só eu posso fazer isso. Somente cada um de nós pode decidir e escolher como serão as suas emoções. A paz não é uma questão de emoção, mas ela também não é exatamente uma virtude, embora esteja ligada à virtude. Mas a paz é uma condição que nós elegemos para a nossa vida. Através da meditação, nós podemos aprender a acessar a paz e a fortalecê-la dentro de nós com mais intensidade. Podemos treinar na nossa emoção a não nos deixarmos quedar, para usar uma palavra do nosso irmão Sola, que provavelmente está por aqui hoje, não nos deixarmos quedar pelas emoções deletérias. Para isso, nós precisamos ter uma ligação com Deus, com Jesus, uma conexão conosco mesmo, um propósito de amadurecimento, de busca. E nós não conseguiremos alcançar esta paz se não nos prepararmos. Como é que eu posso me preparar para ter paz? Estudando, exercitando, praticando o bem, fazendo a caridade. Os apóstolos, naqueles processos de cura, depois Pedro na casa do caminho, eram propósitos. Claro, Pedro era um espírito missionário, Tiago, Felipe, eram espíritos missionários. E nós somos igualmente importantes. Não creio que sejamos missionários, prefiro acreditar que nós somos criaturas em busca de um reajuste. Nós somos criaturas, filhos de Deus, tentando colocar os pés no chão, vivendo num mundo tão sem paz, vivendo num mundo de criaturas tão desvirtuadas da mente, tão sem propósito, tão sem vontade de chegar a algum lugar. Mas Jesus prometeu e cumpriu, nos envia a doutrina espírita. Nós aqui nos encontramos em momentos como este, e hoje a informação está aberta a todos os povos, em qualquer lugar do mundo. Você pode estar lá do outro lado do planeta, lá no Japão, e você fala assim: eu vou assistir uma palestra que aconteceu lá na casa de José de Mococa. Se brincar, daqui a algum tempo acontecerá ao vivo, não é, companheiro? Poderá acontecer em tempo real. Sábado, 4 horas da tarde, eu tenho um compromisso. Pois está vendo o que acontece lá na casa de José de Mococa? Quem está falando? São as coisas boas da vida que a criatura hoje invariavelmente pode acessar e deveria buscar. Quando eu era garoto, a minha avó dizia: filho, tem gente que se encanta com os olhos da outra criatura, e tem gente que presta atenção naquela sujeirinha que sai do olho de manhã quando a gente acorda, sabe? Para onde você quer olhar? Tem tanta gente olhando para fora, para a vida do outro, para a imperfeição do outro,
tal olharmos para dentro de nós mesmos? Claro, somos espíritos em caminho, em evolução, temos imperfeições. Vamos olhar para dentro de nós, não para nos diminuirmos, não para nos acharmos isso ou aquilo, mas para enxergarmos o que podemos fazer por nós mesmos, como podemos melhorar, como podemos nos encantar com as belezas da vida, porque elas existem e estão em cada criatura. Quando eu olho para vocês assim, para cada um de vocês, eu vejo em cada um uma beleza especial, a beleza de sermos filhos de Deus, de termos sido criados para a perfeição. Um dia, todos nós seremos Cristos solares, como diz Adão Nonato. Um dia todos nós alcançaremos um patamar de espíritos elevados a iluminar esta ou outras humanidades. A parte mais difícil do caminho nós já caminhamos, que foi até nós percebermos e reconhecermos que nós tínhamos necessidade de olhar para o alto. Quando Jesus veio à Terra há 2000 anos, não foi por acaso. Foi o momento que ele sentiu que alguns de nós estávamos despertando e ele precisava vir naquele momento para aproveitar este despertar, porque o bem, ele é multiplicador. Então a presença de Jesus já multiplicou ali os apóstolos, já multiplicou através da fé inabalável daqueles que desencarnavam nos circos dos horrores, mas que seguiam cantando, enxergando naquele momento visões que nós ainda precisaremos treinar muito para alcançar, mas era o testemunho de fé de uma geração. Mas nós já estamos olhando para o alto. Muitos de nós já somos capazes de grandes testemunhos. Tenho visto alguns espíritas que, quando vai chegando o seu momento de desencarne, agindo com grande equilíbrio, passando mensagens em vida para os seus familiares, fazendo deste momento um momento de festa, porque nós fazemos festa quando as criaturas encarnam, quando nasce um filho em casa. Deveríamos fazê-lo também quando ele se liberta. Afinal, encarnar não é um processo fácil. Nossa vida não é fácil, porque temos que trabalhar, temos que revolver dentro de nós uma série de processos, temos que mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, temos que procurar descortinar, conhecer, aprender com o outro que segue mais adiante. Isso é trabalho, é evolução. Então reencarnar não é fácil, mas nós comemoramos quando um espírito desce à Terra, reencarna no corpo de uma criança que nos encanta. Quantas festas! Dizem que tem gente que ainda fuma charutos, outros bebem cachaça. Não sei se é verdade, se alguém souber me conte na saída. Nós espíritas não fazemos isso, mas são alegrias exageradas, desequilibrantes. Ainda não é paz. A paz está de outra forma colocada dentro de cada um de nós, porque Deus, ao nos criar, nos concedeu a paz. Colocou em nós em forma de semente, bem pequenininha, para nós fazermos crescer através do nosso trabalho, das nossas experiências. Vocês sabem, nós somos os novos discípulos de Jesus. Alguns mais treinados, outros a caminho. E Jesus,
naqueles dias em que ele se preparava para voltar ao mundo espiritual, ele reúne os apóstolos e diz assim: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Não se turbe o vosso coração. Eu vou. É importante que eu vá para o mundo espiritual, mas não tenham medo. Eu enviarei um outro Consolador. 1857, 18 de abril, chega à Terra o Livro dos Espíritos. O primeiro grande passo para o nosso grande entendimento do que somos nós, de onde viemos, para onde iremos. O primeiro grande entendimento de que estamos entre espíritos. Somos uma grande nação, talvez de 30 bilhões, habitando este planeta maravilhoso que Deus criou para nós, com uma natureza exuberante e muitas possibilidades. A liberdade que cada um de nós conquistou no dia de hoje, de ser como queira, de fazer como pode, de chegar aonde quiser, porque o homem já chegou à Lua, está se preparando para chegar a Marte. Não vamos pensar se é discutível ou não o homem ter chegado à luz. Alguns dizem que é discutível. Vamos preferir acreditar que ele já foi lá. Já chegou alguma nave a Marte e o homem se prepara para chegar lá também. Eu penso que consegue, porque Deus nos permite tudo aquilo que nós quisermos. Quando erramos no projeto, Ele nos dá a oportunidade de nós reescrevermos a nossa história, agora sim, de uma outra forma. Marcelo falava sobre isso no seu comentário. O livro O Céu e o Inferno, livro 2, capítulo 7. Quem erra passa por 3 fases: arrependimento, sofrimento, reparação. Não fugimos disso. Então, quando erramos nos nossos projetos, refazemos. Primeiro nos arrependemos. Foi isso que o Marcelo falou. Porque o arrependimento, ele ainda disse, graças a Deus, se nos arrependermos. Porque quando nos arrependemos, começa o conserto. Então, nós temos tempo, nós temos oportunidades, temos um farol que ilumina os nossos caminhos. Questão 615 do Livro dos Espíritos, 625. Allan Kardec pergunta: o que Deus oferece ao homem para guiá-lo nesta senda tão difícil? E a resposta mais curta do livro: vede Jesus. Na pergunta seguinte, eles dizem: Jesus é o vosso modelo e guia. Então, Pedro soube construir a paz e nos mostrar. A sua história ecoa e ainda hoje nós vamos procurando imitar-lhe a conduta, porque nós somos discípulos de Jesus, vivendo num mundo hostil, mas nós que estamos despertando, seremos os responsáveis por nos aprimorarmos e quem sabe, se nos dedicarmos, voltarmos aqui, reencarnarmos neste planeta Terra, e ali, sim, provavelmente, já o encontraremos renovado, preparado para esta regeneração, que alguns espíritos dizem que se os homens não cometerem nenhuma grande maldade, nenhum grande erro coletivo, pode começar, pode despontar agora a partir de 2060, 2070. Por enquanto,
ainda somos aqui no planeta Terra um mundo de expiação e provas, mas em vias desta regeneração sonhada, trabalhada, porque o que Jesus veio fazer na terra, o que os apóstolos fizeram, o que as grandes almas têm feito é trabalhar para que finalmente esta terra esteja regenerada, onde os maus já não sejam tão maus, onde o mal não tenha a força destruidora que ainda atua na corrigenda de alguns, porque não se enganem, o mal ainda está aqui, porque ainda existem muitos corações invigilantes. Quando todos os corações da terra forem mais vigilantes, o mundo já não encontrará, o mal já não encontrará espaço entre os bons, perderá de vez a sintonia. Temos aí alguns anos como encarnados aqui, depois no mundo espiritual, para trabalharmos por esta paz. Seguir a paz, no dizer de Pedro, é perseverar, é trabalhar por ela, é fazer esforços inauditos para que ela se estabeleça. Com aquela criatura difícil, precisamos nos apaziguar. 70 vezes 7 todo dia, é isso, Marcelo? Cada ofensa. Cada ofensa. Tinha esquecido desse detalhe. Mas, se alguém aqui nunca experimentou pedir perdão a alguém depois de ser ofendido, eu recomendo, se você conseguir, a sensação, a emoção será indescritível. Paz e Jesus na vida de todos nós.